E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Fábio e hoje eu vou começar a primeira parte de duas do assunto de progressão. E eu vou começar com progressão aritmética. Mas o que é isso? Progressão aritmética, ou PA, é uma sequência de valores que apresentam uma diferença constante entre números consecutivos. Ou seja, sempre vai apresentar a mesma diferença. Por exemplo, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vocês veem que sempre vai ter a mesma diferença. Ele vai sempre aumentar um valor. Então aqui ele sempre aumentou quanto? 2. De 2 para 4 aumentou 2, de 4 para 6 aumentou 2, de 8 para 10 aumentou 2. E sempre vai aumentar o mesmo valor. Mas existem vários tipos de PA. A primeira é a constante. E o que é a constante? É quando a razão for igual a zero e os termos de PA são iguais. Ou seja, o número que sempre vai aumentar é zero. Aqui sempre aumentou qual número? 2. Mas aqui sempre vai aumentar zero, então ele vai conseguir constante, ele vai seguir no mesmo valor. 2, 2, 2, 2. E a próxima é o quê? Crescente. Crescente já está no nome. É quando a razão for maior que zero e um termo a partir do segundo é maior que o anterior. Ou seja, aqui começou com 2 e foi 2, 4, 6, 8, 10. E a razão, que a gente vai dizer o número que aumenta, é 2. Decrescente vai ser a mesma coisa, só que o contrário. Então, quando a razão for menor que zero, é um termo a partir do segundo. E um termo a partir do segundo é menor que o anterior, a gente vai ter uma PA decrescente. Então aqui tem ó, 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Aqui aumentava de 2 em 2. E aqui, para ser decrescente, vai aumentar de menos 2 em menos 2. Vai ser o valor contrário. Então, decrescente vai ser sempre quando é negativo e crescente vai ser sempre quando é positivo. Mas como se calcula a razão? Esse Rzinho daqui. A razão vai ser sempre pelo segundo, vai ser por um elemento menos seu antecessor. Aqui eu peguei o segundo menos o primeiro. Mas poderia muito bem ser o quarto menos o terceiro, vai ser sempre um número menos seu antecessor. Vamos aqui, ó. Eu tenho uma PA de 2, 4, 6, 8 e 10. Para eu saber a razão desses números, eu vou pegar o quê? Vou pegar um número e vou subtrair com o seu antecessor. No caso, eu peguei A1 e A2, A1 sendo 2 e A2 sendo 4, ou seja, 4 e seu antecessor que é 2, e vou subtrair. 4 menos 2 é 2, então a razão é 2, vai sempre aumentar 2 a cada número. Vamos lá. Só que o que? Tem um grande detalhe na progressão. O que é progressão? É quando geralmente questões vai querer descobrir valores e vai dar valores entre eles. Então, aqui a gente tem o 6, mas entre eles vai ter o 4 e o 8. Massa? Então, o que é que vai ser uma progressão? Esse número do meio vai ser sempre calculado como o quê? O A3. Vai ser sempre calculado como a soma dos seus antecessores dividido por 2. Então, o quê? Quem é o. Não, a soma do seu antecessor com seu sucessor, desculpe. Então, todo número pode ser calculado como a soma do seu antecessor com seu sucessor. No caso aqui, qual é o antecessor de 6? 4. Qual é o antecessor de 8? 2. 4 mais 8 é quanto? 12. E 12 sobre 2? Opa! 12 sobre 2 é 6. Então a gente já sabe que está certo. Então vai ser sempre sobre a média. Perdão, eu falei que era só a soma, mas é a média do seu antecessor com o seu sucessor. A média é o quê? A soma dos dois pela quantidade de números. Massa? Então todo número pode ser escrito assim. Poxa, professor, eu sei só 10 e 14, não sei quanto aumenta. Você vai somar. Eu não sei qual é o do meio. Você vai somar 10 com 14 e vai dividir por 2. Sempre vai ser assim. Certo? Aqui é 6, tá, pessoal? Massa. Mas e se eu tiver infinitos números? E eu quero saber qual é o vigésimo desses números. Porque você vai ver, ó,
no primeiro tem 2, no segundo tem 4, no terceiro tem 6, no quarto tem 8, no quinto tem 10, e assim vai sempre aumentando. Como é que eu vou saber, professor? O 20º número, a questão está pedindo o 20º número. Eu não sei como é que eu vou fazer. A gente tem uma fórmula. A n vai ser igual a A1 mais n menos 1, n é o número de números, vezes r. E a gente tem o quê? A gente tem que ele quer o 20º número. A gente sabe que A1 é 2. N, acho que N é o número que é o número. Então vai ser 20 menos 1 vezes R, que é o quê? R razão. E como é que se calcula a razão? Um número menos seu antecessor. Então a gente consegue montar isso. Então o que eu estou fazendo? Eu vou jogar as informações que eu quero. Eu quero o A20. Então vai ser igual, A20 é igual a 1, que é 2, mais o número, que é o 20º número, menos 1, 20 menos 1, vezes 2, que é a razão. Então vai ficar isso. Isso vai ser praticamente 2 mais 19 vezes 2, vai ser 2 mais 38, vai ser 40. Então o 20º número desse PA vai ser 40. Vai ser sempre assim a partir dessa fórmula. Massa, professor. Mas se eu tenho um número enorme e eu quero somar os elementos, todos os elementos. Eu tenho aqui a gente vê que é um PA de 3 em 3, 3 mais 3 mais 3, e eu quero somar todos os elementos dessa PA. Como é que eu faço? Primeiro, a gente tem que entender a soma dos termos de uma PA, que vai a partir dessa fórmula. A soma dos termos é igual o primeiro mais o último, vezes o número de termos que existem, sobre 2. Vamos pegar um exemplo simples, antes daquele. Aqui a gente tem um exemplo de 2 a 10, aumentando de 2 em 2. Massa? O que eu faço agora? A gente vai jogar na fórmula. A gente vai pegar o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Quem é o primeiro? 2. Quem é o último? 10. Vezes a quantidade de termos, que são quantos? 5. Então vamos ter o quê? 2 mais 10 vezes 5 sobre 2. A gente vai ter 12 vezes 5, 60 sobre 2, que vai dar 30. Essa é a soma dos termos. Se a gente for somar, ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30. Vai dar certinho. Mas a gente tá, na questão eu tinha pedido o quê? Essa soma gigante e a gente só sabe que vai até 150 e vai crescendo de 3 em 3. Professor, eu não faço a menor ideia de como é que faz essa. Vamos lá partir para a fórmula. O que a fórmula está querendo? Ele está querendo a quantidade de termos, o último termo e o primeiro termo. Massa. A gente volta aqui. A gente tem a quantidade de termos? Não. Vou precisar contar, professor? Vai não. Vamos analisar de uma das fórmulas que a gente viu. A fórmula de... pelo termo. Por exemplo, a gente não tinha visto. O 20º termo é tanto. Então a gente vai querer o enésimo termo, que é 150. E quer saber qual o número desse termo. Vamos lá. A gente sabe que o enésimo termo, o AN, é 150. E o que o A1 é 3, só que a gente só não sabe o valor de quê? De N. Então a gente vai substituir em todos os valores que a gente sabe, mas o N a gente vai deixar incógnito. Vamos lá. Eu tinha dito o quê? Que o enésimo termo é 150. O primeiro termo é 3. E o R é quanto, pessoal? O R vai ser sempre, sempre, sempre um termo menos seu antecessor. Vamos pegar 6 menos 3, ok? 3. Aqui, ó. Vai ser um antecessor menos o outro, 6 menos 3, que é igual a 3. Então a gente vai ter que a gente vai ter 150 é igual a 3 mais n menos 1 vezes 3. Então vamos multiplicar n menos 1 vezes 3. Vai ficar 3 mais 3n menos 3. Se a gente ver, o 3 e o menos 3 vão se cortar. Então a gente vai ter que 150 é igual a 3n. O 3 está multiplicando, passa dividindo, n é igual a 150 sobre 3. Então a gente tem quantos números? 50 números. Então o 150 vai ser o número 50 e vão ser 50 números. Massa! Mas a gente quer isso? A gente não quer isso.
A gente quer o quê? A soma de todos os números. E agora é só jogar na fórmula, pessoal. A gente descobriu n e a gente tem A1 e a n. Então vai ser o quê? A1 é 3, a n é 150. E n é quanto? 50. Então vai ter 3 mais 150 vezes 50 sobre 2. Isso vai dar 7.650 sobre 2, vai dar 3.825. É complicado? É, mas se você decorar as fórmulas, vai ficar supimpa, muito fácil de descobrir. Mas em PA sempre vai ter o termo médio. O que é o termo médio? O que vai ficar no meio, certo? Vamos lembrar muito de moda, média e mediana. Qual é o termo que fica no meio? A mediana. Então ele vai querer a mediana desses números, desse PA. Como é que vai calcular isso? Vai calcular o primeiro mais o último sobre 2. Qual é o primeiro? É 3. E qual é o último? 153. Então a gente vai ter 3 mais 153 sobre 2, 156 sobre 2, 76. Massa? Mas lembrando, isso só para quantidades ímpares. Aqui é uma quantidade ímpar. Se a gente não soubesse, a gente poderia fazer o cálculo pelaquela fórmula. Então é isso, pessoal. Essas são todas as fórmulas que existem em PA. E já já vou começar a aula de PG.